Primeiro, a euforia do mundo pela vitória do Obama. Coisa interessante, se o mundo votasse, o Obama teria 90% do resultado, segundo pesquisas feitas no mundo inteiro. E nos Estados Unidos foi com as calças na mão. Estranha essa divisão, e a imprensa do mundo, inclusive, analisava, parecia até uma espécie de guerra civil, a radicalização dos pontos de vista entre os republicanos e os democratas. Graças a Deus ganhou o Obama. Eu repito aqui a manifestação que fiz ontem, mas principalmente repito a manifestação que fiz 4 anos atrás. Embora a eleição tivesse sido dura, e parece que os republicanos continuarão com maioria na Câmara dos Deputados, existem muitos que acham que haverá mais compreensão dos republicanos em torno do entendimento de um pacto que não seja tão radical. O Obama já defende como uma das suas primeiras teses aumentar o imposto para os ricos e diminuir para os pobres. E os republicanos dizem que não aumentam o imposto de jeito nenhum para quem quer que seja. Ganhou o Obama, graças a Deus. Hoje reabre o debate no Supremo Tribunal Federal. Grande dia hoje, da reabertura de um debate que consagrou o nosso judiciário e fez com que nós estivéssemos vivendo nesse fim de ano a época mais notável da vida institucional brasileira. A votação do mensalão começou muito bem porque foi o Congresso Nacional que fez a CPI. E foi o Congresso Nacional que apresentou as provas, em cima do qual se iniciou o trabalho. E continuou porque o Supremo fez algo de notável. Realmente vivemos uma época inédita na vida pública brasileira nos últimos 100 anos. A ficha limpa e o mensalão que reabre hoje a sua discussão no Supremo são as portas para o início do novo Brasil. Eu confio que o Brasil novo, sepultando de vez a impunidade, está nascendo. Agora, meu ilustre presidente, por amor de Deus, que o Congresso Nacional não faça o absurdo de cometer o ato de sepultar a CPI do senhor Cachoeira. Que o Congresso não vá, numa época extraordinária do ficha limpa, do mensalão, numa hora que na eleição que terminamos de ver, várias pessoas não puderam ser candidatas porque não tinham ficha limpa. Não vá à CPI do Congresso Nacional
fazer o vexame, a imoralidade, o absurdo de sepultar a CPI do senhor Cachoeira. Esse ato haverá de ficar marcado, indelével na história desse Congresso. E cada um responderá pelo seu ato. Esse senhor relator, deputado do PT, haverá de ver na sua biografia a história da sua participação. Arquivando, sepultando, escondendo os escândalos para que eles não apareçam. Os acordos feitos entre lideranças de A, B, C, esse e aquele partido, cada um querendo esconder os seus, vai ficar marcado na história desse Congresso Nacional. O senhor Cachoeira, com os crimes e os escândalos que cometeu, todos já aprovados, o mais fantástico na história é que nós não vamos arquivar uma CPI que não quis descobrir, que não quis investigar. Não. Nós vamos arquivar uma CPI que recebeu o dossiê da Polícia Federal e da Procuradoria com tudo já aprovado. As bandalheiras já aprovadas. Os escândalos já aprovados, já conhecidos. E o trabalho da CPI foi deixar na gaveta, não deixar aparecer. Foi deixar não convocar as pessoas para virem depor. Foi criar. E isso vai ser marcado indelével na história do Congresso. Essa CPI tomou uma decisão. O parlamentar se inscreve. Vai depor o senhor fulano de tal, o senhor Cachoeira vai depor. Depõe. Na hora de responder, o que o senhor tem a dizer? Não vou responder. Vou usar o direito que eu tenho de não falar de mal contra mim, não vou responder. Mas eu, senador, tenho 10 minutos para fazer as minhas perguntas. Eu tenho 10 minutos para dizer o que eu conheço do fato. Qual foi a decisão da comissão? Se ele diz que não vai responder, eu não posso perguntar. A comissão cassou a palavra dos senadores e deputados. E eu estou lá, apesar de não estar inscrito, o MDB na comissão, na CPI, ficou durante um tempo enorme sem 3 titulares e outro tempo enorme sem 2 suplentes, vazio. E eu lá assistindo tudo, mas a bancada não me colocou. Me inscrevi, queria falar, não pode. Porque a testemunha não quis falar, eu não quero falar, eu não quero responder. Então, como é que é o normal, como é que é a tradição? Senhora testemunha, o senhor cometeu esse ato assim, assim, assim? Eu não respondo, porque de acordo com a Constituição eu não sou obrigado a falar contra mim mesmo. Tudo bem. Mas eu posso perguntar. E na minha pergunta já tem acusação grave de um fato grave que ele cometeu e que a sociedade fica conhecendo. É verdade que o senhor pegou o dinheiro tal lá na prefeitura sem fazer a obra e botou no bolso assim, assim, assim? É verdade? Me nego a responder. Mas a opinião pública pela TV Senado vai ficar sabendo de que ele está sendo acusado daquele escândalo. Pois a CPI pela primeira vez proibiu, cassou a palavra do senador. E agora está aí, 300, 400 requerimentos para ouvir 3 pessoas,
E ela não quer ouvir ninguém. E ela não quer ouvir ninguém. Quando eu não quis ouvir o presidente DENIT, um mês dessa tribuna eu cobrei, ele quer falar, ele diz que tem coisa para contar, ele tem muita coisa para contar, deixa ele falar, e não deixaram. Depois, quando fizeram o acordo dos partidos, quando o acordo já tinha sido feito, ele veio para não dizer nada. O mesmo presidente, o senhor Cavendish, o homem da empreiteira, que se transformou na empreiteira que mais tem negócio, que mais dinheiro recebeu do governo federal. E não se investiga nada contra ela. Olha, meu nobre e querido senador, Vossa Excelência fez uma afirmativa muito dura com relação a essa casa. Mas eu tenho que dizer apenas o seguinte: cada um temos que responder pela nossa parte. Cada um temos que responder pela nossa parte. E esse dia vai ser, estou nessa casa há 36 anos. Cheguei aqui em 1979. Eu já vi de tudo. Nada que pode acontecer é surpresa para mim. Mas esse escândalo dessa CPI é a pior coisa que aconteceu. A pior coisa no pior momento, que era o momento de glória. O momento que teríamos que estar festejando a ficha limpa, que mudou, alterou, modificou profundamente a seleção da escolha de candidato. Vigarista, ficha suja, ladrão, que já é conhecido, não pode ser candidato. Isso nós aprovamos. Que está botando a vida inteira, só foi no Brasil, só vai para a cadeia ladrão de galinha. E ali está o Supremo condenando há 40 anos um banqueiro. Pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história isso está acontecendo. E o Congresso Nacional, pelas suas lideranças reunidas, estão arquivando, estão botando na gaveta, estão escondendo um dos talvez maiores escândalos acontecidos nessa casa. Eu encerro, senhor presidente. Meus cumprimentos, presidente Obama. Obrigado, povo americano, pela decisão que tomou. Meus cumprimentos, Supremo Tribunal Federal. Os senhores estão lavando a alma do Brasil. Que Deus tenha pena de nós, Congresso. Como essa. Muito obrigado, senhor presidente.